Um dos medos de todos os viajantes, na verdade, é muito comum, é muito fácil de acontecer, é pagar por excesso de bagagem. E esse problema pode ser facilmente evitado se você seguir algumas dicas, alguns passo a passos, como esse aqui. Principalmente porque o excesso de bagagem e o custo que ele traz, ele causa um impacto financeiro muito grande. As taxas pagas por quem paga um excesso de bagagem no aeroporto são altíssimas. Algumas companhias chegam a cobrar quase $100 ou 100 euros, dependendo do lugar que você vai viajar. E por uma moeda como a nossa, como o real, é um valor bem pesado e pode comprometer bastante o orçamento de viagem. E é por isso que eu estou trazendo para você aqui algumas dicas de como evitar pagar por excesso de bagagem. E eu peço que você assista até o final para que você não perca nenhuma dica e consiga viajar tranquilo, sem problema nenhum com a sua bagagem. E como eu citei no início, isso é mais comum do que pode parecer. E geralmente isso acontece quando você está lá embarcando no avião. Muitas companhias aéreas, principalmente as companhias aéreas de baixo custo, que são muito comuns na Europa, nos Estados Unidos e muitos outros países também, como no Sudeste Asiático, elas costumam medir tanto o peso quanto as dimensões da bagagem. Então, se você não está especificamente seguindo as regras delas, você pode pagar pelo excesso de bagagem quando você vai fazer talvez o seu check-in ou o seu embarque. Geralmente é feito durante o embarque. E o principal objetivo desse vídeo aqui é realmente te preparar para momentos como esse. Você vai se manter uma pessoa tranquila, porque sabe que está preparado e sabe que dificilmente a companhia aérea vai conseguir te cobrar por excesso de bagagem durante o seu embarque. E quando sua bagagem pode ser pesada? Eu citei agora há pouco, geralmente é durante o check-in, quando você vai fazer o check-in no balcão. Muitas companhias aéreas pedem que você faça esse check-in, principalmente se você está viajando talvez dentro do espaço europeu. Um exemplo, claro, você não tem outra cidadania, que está viajando com passaporte brasileiro, pode acontecer da companhia aérea como a Ryanair, que é muito comum na Irlanda, na Europa inteira, ela pedir para você ainda hoje ir até o balcão. Isso está mudando aos poucos, tá? Mas pode acontecer e você fazer o check-in lá na hora, o atendente pode pedir para medir as dimensões da sua mala ou peso também. E isso pode acarretar um custo a mais se você não estiver seguindo as especificações da companhia. E é claro, isso é só um exemplo, pode acontecer com diversas companhias, não precisa ser especificamente com uma companhia aérea de baixo custo. E outro ponto também que eu citei já é que pode ser cobrado durante o embarque do avião. Muitas companhias aéreas permitem que você carregue uma mala embaixo do assento da frente, basicamente a maioria delas, tá? Uma pequena mala que é considerado um item de mão. Pode ser uma mochilinha, bem pequena mesmo, pode ser uma bolsa, pode ser ele que eles chamam de item pessoal ou algo similar. Então tem que ser algo bem pequeno, seguindo as dimensões e o peso da companhia aérea e que caiba embaixo do assento da frente. E as companhias aéreas, novamente, principalmente as de baixo custo, elas costumam verificar se você está seguindo todas as regras com relação a essa mala pequena de mão. Então, se você está viajando com essa mala e a mala de mão que vai em cima do bagageiro também, você tem muito mais chances ainda. É como se suas chances dobrassem para que sua mala fosse verificada. Então, é muito comum que isso aconteça nesse momento, no momento de check-in e no momento do embarque. Mas é claro, como você está seguindo esse vídeo, está assistindo esse conteúdo, você vai estar muito mais preparado. E o ponto 3, chegue com antecedência no aeroporto. Chegar com antecedência quer dizer que você vai ter muito menos chances de ter sua mala verificada. Você vai ser ali um dos primeiros da fila, é o que eu geralmente faço, tá? E então, sendo um dos primeiros da fila, é muito mais tranquilo você embarcar, porque tem muita gente atrás ainda tem muita coisa para acontecer. Os atendentes querem que o voo saia no horário, a companhia aérea também quer que o voo saia no horário, que as pessoas embarquem no momento exato para que tudo esteja pontual. Então, estando ali no início, você tem muito menos chance. Claro, não é impossível, não é difícil, mas eu só estou falando que você tem menos chance de que sua mala seja verificada. Acontece muito das companhias aéreas separarem por filas. No Brasil acontece muito por fila A, B, C, D, depende do avião, claro. Na Europa, geralmente é separado por embarque prioritário e não prioritário, ou seja, geralmente são duas filas. Então o embarque prioritário vai primeiro, então se você está viajando com uma tarifa mais barata, mais simples, você provavelmente vai embarcar no embarque não prioritário. Então tente ficar lá no início lá do embarque não prioritário e assim que embarcar a prioridade, geralmente é uma fila pequena da prioridade, aí você começa o embarque do não prioritário. Então, novamente, você tem menos chances
de ter sua mala verificada, então por isso que é importante chegar cedo. E o outro ponto também, chegar cedo ajuda, porque sendo um dos primeiros a embarcar, o avião ainda está começando a ter o seu balanço distribuído. Se o avião estiver quase cheio, claro, ele vai ser normalmente distribuído, mas no início, os atendentes, eles costumam relevar um pouco mais, não estou falando que é sempre, tá? Estou falando que costumam relevar um pouco mais, porque o peso ainda está sendo distribuído. Conforme as pessoas forem embarcando, e principalmente se o voo estiver lotado, eles vão verificar a necessidade de pesar sua mala ou medir sua mala, e com isso tentar ao máximo conseguir cobrar alguma tarifa por esse excesso ou para que você despache a sua mala. Claro, depende muito de cada companhia. Então estou falando de forma geral aqui. E isso, claro, faz com que você tente ao máximo não ser um dos últimos na fila, um dos últimos a embarcar. É lógico, se você tem direito àquele pequeno item que vai no assento da frente, que eu falei agora há pouco, geralmente eu levo uma mochila pequena, dependendo do destino, se você vai passar alguns dias, é mais do que suficiente. Imagina que você vai passar férias de uma cidade para outra, 3, 4 dias, ali uma pequena pausa de férias, uma mochilinha é o suficiente. Se for um destino quente, claro, são poucas roupas. Então essa pequena mochila, ou pequena mala, ou pequena bolsa que vai no assento da frente, se estiver totalmente dentro das dimensões, você tem certeza disso, claro, não tem problema chegar pouco depois, no horário, claro, correto para você embarcar sem chegar atrasado, mas nesse caso não teria problema ser um dos últimos. Mas, novamente, nós aqui no canal preferimos muito ser um dos primeiros. Evita muitos problemas. E o ponto 4, tente redistribuir todos os itens. Antes de fazer o check-in, que seja, se você vai despachar uma mala, ou seja, aquela mala grande, geralmente são 23 quilos que vai no porão do avião. Então, se você vai despachar a mala, tente já verificar o peso, tá, dela, tanto sua mala de mão, também a mala que vai na cabine, aquela que vai em cima do bagageiro. Verifique também se você tem, claro, com você o item pessoal, aquele que eu falei agora há pouco, que vai no assento da frente. Então, nesse caso, eu citei aqui 3 malas, tá? A despachada, a mala de mão e o item pessoal que vai no assento da frente, embaixo do assento. Então verifique o peso e as dimensões de todos esses itens. Não deixe para verificar na hora. Nunca deixe para verificar na hora. Alguns aeroportos, acredito que a grande maioria, principalmente o aeroporto mais movimentado, eles têm lugares para você pesar sua mala. Claro, para medir você pode fazer na sua casa mesmo, com uma fita métrica, uma trena, que seja, mas para pesar, se você não tem um lugar específico, você pode pesar no aeroporto, e geralmente eles cobram uma tarifa, pode ser €1, $1 ou um pouco mais, mas geralmente cobram e é por pesagem, ou seja, se você pegou sua mala e pesou, você quer pesar outra mala, você vai ter que pagar novamente. Mas uma dica muito importante aqui, muito importante. Chegue antecipadamente no aeroporto, novamente, é importante chegar com antecedência, chegue antecipadamente e dê uma volta no aeroporto, ou até mesmo pergunte funcionários, geralmente funcionários que estão ali de bobeira, pode ser até mesmo funcionário da limpeza, um funcionário de uma loja, não precisa ser exatamente funcionário das companhias aéreas. Fale com as pessoas são educadas, solícitas geralmente, então pergunte se existe uma balança que não precisa pagar. Muitas vezes tem essa balança e geralmente ela fica bem no cantinho mesmo, escondida, por isso é importante falar com as pessoas ao invés de rodar o aeroporto inteiro. Aí você leva a sua mala e pesa ela lá. E se o peso não estiver bem distribuído, distribua de acordo com as suas malas. Ou seja, se você tem, no meu exemplo, claro, se você tem uma mala que vai ser despachada, uma mala de cabine e um item pessoal, você distribua de acordo com as especificações de cada companhia aérea. Se a companhia aérea pede uma mala despachada de até 23 quilos e sua mala está dando 25, você vai ter que tirar 2 quilos e colocar talvez na mala que vai com você na cabine ou dentro do item pessoal. Então faça essa redistribuição antes de fazer o check-in e antes de fazer o embarque, é claro, para que na hora você não seja pego de surpresa. E uma dica número 5, carregue os itens com você no seu corpo. Claro, dependendo do que você vai levar no corpo, de uma forma geral, você vai ter que tirar tudo
para passar na segurança. Porém, a segurança do aeroporto é uma coisa. Você vai passar lá, você está verificando se você tem algum item ilícito que não pode passar, que não pode entrar dentro do aeroporto. É uma coisa, a gente não está falando aqui nesse momento de excesso de bagagem. Então, na segurança não tem problema, eles não vão verificar o peso da sua bagagem, tá? Eles vão verificar itens que são ilícitos, que você não pode levar, basicamente. Muitas vezes, principalmente aeroporto internacional, tem questões de líquido, outras coisas específicas, como, por exemplo, arma, é lógico, né? Arma de fogo e outras coisas mais específicas. Então, uma dica aqui muito importante é carregar os itens com você, dentro, no corpo, basicamente. Ou seja, se tem muita roupa e não tá tão quente, é claro, você pode vestir, não sei, 3 casacos, 3 camisas, 2 calças. Você pode usar isso facilmente, mas depois de passar da segurança, porque provavelmente na segurança eles vão pedir para você tirar os casacos, vai pedir para esvaziar todos os bolsos, tá? Então não passe com bastante roupa na segurança não. Depois da segurança você vai se montando. E uma outra dica, já que eu tô falando de bolsos, eu gosto muito de viajar com essas calças ou bermudas que tem os bolsos laterais, do tipo cargo mesmo, né? Tem os bolsos a parte de trás e bolsos laterais também. Geralmente são bolsos grandes, espaçosos, e ali dá para colocar muita coisa. Principalmente que a gente viaja com itens eletrônicos, como câmera, microfone e outras coisas para a gente fazer gravação. É muito, muito bom, assim que a gente passa da segurança, pegar alguns desses itens e colocar no bolso. O bolso fica bem cheio, mas isso não tem problema nenhum. A companhia aérea não vai te revistar, a companhia aérea não vai pedir para você esvaziar os bolsos. O ponto principal aqui é nas malas. Então, de todas as malas que eu falei agora há pouco, você tem que prestar atenção em todas elas. Então, é por isso importante ter um tipo de roupa específico, ou vestir as roupas também, se você vê que a sua mala está com excesso de peso, ou, por exemplo, ela está muito estufada, ela está passando do limite das dimensões da companhia aérea. Então você pode pegar algumas coisas e colocar no bolso. A da jaqueta também, se você está com uma jaqueta, coloca algumas coisas no bolso da jaqueta. Uma vez que você entrou no avião e você quer pegar algumas coisas do bolso, está com o bolso bem pesado, às vezes acontece comigo, aí botar de volta dentro da mochila, não tem problema nenhum, mas o ponto crítico são esses aí, no check-in, na companhia aérea, né, e no embarque do avião. Um outro ponto é considere descartar alguns itens. O que isso quer dizer? Eu sei que muitas vezes a gente viaja e compra algumas coisas, né, antes da viagem, quer levar junto, pensando em economizar, pensando, por exemplo, vai para os Estados Unidos, vai comprar algum produto lá, a gente vai estar pagando em dólar, vai para a Europa, vai estar pagando em euro, geralmente são valores maiores, e tem a conversão, né, claro. Então, se você quer economizar, você pode sim, se é possível, veja claras dimensões de coisas que você pode levar, por exemplo, falando de líquido, veja se você pode levar algo dentro do limite de ml, por exemplo, se está tudo ok, se tem espaço na mala, se está dentro do peso, tudo, tá tudo certo, mas evite também ficar carregando muita coisa pesada. E se você viu que no aeroporto, durante essa checagem que eu falei agora há pouco, se tem um excesso de peso e tá muito pesada mesmo e tá estufada a mala, considere jogar algumas coisas fora ou dar para alguém. Já aconteceu comigo de eu estar embarcando e eu vi que tinha muita coisa mesmo, estava estufada, acabei me empolgando mesmo, estava indo de mochilão para Tailândia encontrar a Simone, e no aeroporto eu vi que estava muito pesada, muito socada, e inclusive na hora de medir lá, na hora de pesar, estava acima do peso. Eu tinha algumas coisas ali e dei para as pessoas que estavam no aeroporto, coisas novas, né? Como eu falei, talvez um sabonete, um shampoo, um creme de barbear, coisas assim, coisas que você pode comprar em qualquer local quando você chegar no destino, não precisa ficar carregando isso não. E no final deu tudo certo, a mala foi aprovada e foi despachada sem problema nenhum depois que eu fiz isso. Então considere desapegar de alguns itens. A dica 7 é você pode considerar usar a mala de pessoas conhecidas que estão embarcando com você ou não. Como é que isso funciona? Se você está viajando com amigos, familiares e a mala da outra pessoa que está com você ou das outras pessoas, elas estão dentro do excesso de peso, elas estão bem abaixo do excesso de peso, do limite, claro,
Então você pode considerar colocar algumas coisas lá. Isso parece um pouco óbvio, mas infelizmente muitas pessoas não fazem isso, né? Com conhecidos, principalmente com família, faça uma redistribuição de coisas entre as malas, distribui o peso ali, mesmo que, por exemplo, do seu filho, filha, criança, né? Fique um pouco mais pesado, não tem problema. Chega lá no destino, você pode carregar. O mais importante aqui é que você vai conseguir passar pelo embarque sem problema nenhum. Esse é o objetivo principal, não pagar excesso de bagagem. E eles podem inclusive vestir algumas coisas, como eu falei agora há pouco, você pode vestir uma jaqueta a mais, uma camiseta a mais, para usar as roupas ao invés de deixar a mala bem pesada ou estufada. Então eles podem fazer isso também com as suas roupas e podem colocar nos bolsos também alguns eletrônicos, alguma outra coisa que esteja pesada quando estiver fazendo o embarque também, ou o check-in, no caso. E durante o check-in, inclusive, você pode pedir a alguém que, mesmo que não esteja viajando com você, você pode pedir para que a pessoa fique com sua mala de mão, aquela que vai no bagageiro, ou o item pessoal que vai embaixo do assento da frente, fique um pouco de lado, para que o atendente não verifique. Só que aí tem um grande problema. É que muitas companhias aéreas, elas verificam todas as malas, principalmente em muitas companhias aéreas do Sudeste Asiático. Elas verificam todas e, ao verificar, elas colocam uma etiquetinha, ou pode ser um adesivo, pode ser qualquer identificação, para informar os outros atendentes que essa bagagem já foi verificada, tanto dimensões quanto peso. Então, esse é um risco. É uma dica, claro, mas fique atento a esse risco de que se uma pessoa que você conhece fica ali no cantinho, com uma mala sua, né, que você não quer despachar, não vai despachá-la, e a pessoa deixa ele no canto para não pesar essa mala, enquanto você faz o check-in, por exemplo, check-in, tá? Tô falando check-in, não tô falando de embarque não, embarque você tem que ter todas as suas malas, porque você não encontra mais ninguém não, se a pessoa não for embarcar com você, você já fica sem sua mala. Então durante o check-in tem esse perigo, tem um perigo da pessoa lá que está no atendimento não colocar uma etiqueta se tiver. Aí quando chega na hora do embarque, tem o perigo do atendente ver, opa, a sua mala não foi verificada na hora do check-in, então vamos ver aqui na hora, pesá-la, verificar as dimensões. Então tem esse perigo. Outra dica aqui, use o check-in online. O que é isso? Fazer o check-in antecipadamente e ter o bilhete digital. E se você não vai despachar mala, isso é muito importante. Claro, se você vai despachar mala, não tem como fazer de outra maneira. Você tem que passar no balcão, fazer o check-in no balcão, pesar a sua mala que vai ser despachada lá no porão do avião e seguir todos os procedimentos. Mas se você não vai despachar mala e as regras da companhia aérea falam que você pode fazer o check-in online, não precisa passar no balcão do check-in, tá ótimo, faz o check-in online, fica com o bilhete digital no seu celular e se quiser imprime também, se sentir mais seguro para ter um papel mesmo, algo físico para mostrar. Então isso facilita muito para que você não tenha sua mala verificada. Dificulta para que os atendentes analisem mais as malas que você está olhando e verifiquem suas malas, o peso dela e as dimensões. Uma outra dica é que você pode usar a dica da sacola de aeroporto, ou seja, duty free. É muito comum as companhias aéreas permitirem que você compre algo no aeroporto e embarque com esse item que foi comprado no aeroporto sem problema nenhum. Geralmente eles não verificam esse item, ou seja, depois que você passa pelo procedimento de segurança do aeroporto, verificou lá no raio-x, sua mala passou no raio-x, ok, você pegou toda a sua bagagem, fora aquela que foi despachada, claro, pegou sua bagagem de mão, sua mochila pequena ou sua bolsa e vai passar pelo duty free, que são aquelas lojas conhecidas, que um monte de perfume, chocolate, roupa, muita coisa. Então as companhias aéreas permitem que você leve uma bolsa dessas lojas, dessas perfumarias, dessas chocolaterias, tem várias lojas lá, não importa qual loja, permitem que você leve, geralmente eles não verificam. Mas aí tá uma coisa, se você levar uma bolsa dessa, pode correr o risco de verificarem, depende da companhia aérea. Por isso que eu sempre sugiro você verificar no site da companhia aérea, quando você está fazendo a compra, analisar o que pode e o que não pode, tá? Se ela permite, realmente, geralmente permite, a maioria delas permite que você leve essa sacolinha. Então você pode levar essa sacola
aqui está a dica principal. Você pode levar a sacola de casa. Então você tem uma sacolinha, uma bolsinha lá de Starbucks, por exemplo, de uma cafeteria, outra bolsinha de uma loja específica, né, uma bolsinha mesmo, de preferência de plástico, que é um pouco mais resistente do que de papel. Você leva lá com uma loja, um logo de alguma loja. Essa bolsinha você pode colocar alguns itens dentro dela. Você pode colocar, como eu falei agora há pouco, o nosso exemplo, claro, os eletrônicos, como câmera, outra coisa que iria dentro da mochila. Então, se está pesado, você bota na bolsinha, claro, dá uma camuflada ali, para não aparecerem tanto. Também não deixa a bolsa, né, a sacola super, super cheia. E geralmente eles permitem você passar com essa bolsa, essa sacola, e geralmente, novamente, geralmente eles não pesam. Por isso que é importante você verificar cada companhia aérea, tá? Não tem uma regra padrão, porque isso pode variar tanto de companhia aérea, quanto de país, de continente. Então é importante você verificar como funciona isso. Mas na nossa experiência, geralmente eles não pesam. E já que a gente está falando de excesso de bagagem aqui, e pagar excesso de bagagem ou não, esteja sempre preparado. Se você tiver que pagar, a gente sugere que você tenha um cartão de débito internacional, porque isso pode ser usado em qualquer país, qualquer lugar, sem problema nenhum, e você, infelizmente, se tiver que pagar, você só paga e segue sua viagem. Tá? Se não pagar, infelizmente, não consegue embarcar. Então, o cartão de débito internacional que a gente indica é o Wise. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição desse conteúdo para você clicar e começar a usar o Wise. Você pode conseguir uma primeira transferência gratuita ou o seu primeiro cartão de débito gratuito. Então, comece a utilizar o Wise, que é muito, muito mais fácil, rápido para você, se necessário, pagar esse excesso de bagagem, mas não só isso. Qualquer tipo de gasto, qualquer tipo de compras online, se você quer fazer uma reserva de um trem, de uma cidade para outra, ou de um avião, qualquer coisa, restaurante, esse cartão é perfeito e funciona basicamente em qualquer país. Por isso que a gente está deixando o link aqui embaixo, te indicando ele. E uma dica final, já falei dela aqui, mas eu gosto de repetir porque muita gente pergunta, tá? Muita gente pergunta. Conheça as regras da companhia aérea que você está comprando o bilhete. Conhecendo as regras, você vai estar evitando muita dor de cabeça, você vai estar preparado, e caso o atendente lá te cobre alguma coisa, fale alguma coisa que não pode, você fala que no site não fala isso, você mostra lá o site, eles sabem das regras, claro, mas é bom você estar preparado também. Eu espero que tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, claro, deixe um comentário dizendo aqui o que você achou, em breve volto com muito mais dicas de viagem, para você viajar mais, sem problema nenhum, aproveitar o máximo da viagem. Já aproveita e se inscreve, curte o vídeo. Grande abraço e até breve. Tchau.